ao nosso redor. A adoração, ela tem o poder essencial de levantar a nossa fé e de trazer fortalecimento para a nossa vida cristã diante das adversidades que nós enfrentamos. E diante as lutas, Deus a todo momento Ele nos faz lembrar que nós não estamos sozinhos, no qual nós podemos experimentar os aspectos da sua divindade. Qual é? Deus cuida, Deus provê, Deus está no centro de todas as coisas em nossa vida. Em nenhum momento Deus, Ele deixou de prover, deixou de cuidar, de estar no controle da nossa vida, independente de qualquer situação. Adorar é muito mais do que você vir aqui na frente e cantar músicas ao Senhor. Adorar é se humilhar, é se entregar, é se render, é obedecer, reverenciar alguém maior do que você nessa noite. Então nessa noite eu não estou olhando para qualquer pessoa, eu estou olhando para uma igreja que adora o Senhor, independente de qualquer luta, independente de qualquer situação. Tem adorador aqui nessa noite? A adoração, irmãos, ela não muda somente o ambiente no qual eu estou passando, ela muda quem está adorando. A adoração, ela não tem poder somente de mudar o ambiente, ela tem o poder de mudar aquele que está adorando. Você não lembra de Jó? No pior momento da sua vida, Jó perde os seus bens, Jó perde os seus filhos, Jó perde a sua honra, Jó perde a sua riqueza, mas uma coisa que Jó não perdeu: a sua confiança em Deus, ao ponto de Jó estar no meio das cinzas, no lixo, com um caco de telha na sua mão, coçando as suas costas, e a única coisa que Jó queria ter era uma caneta na sua mão e um pedaço de uma peça de bronze, para escrever o que, Jó? Deus te esqueceu? Deus te abandonou? Não, eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e em breve Ele irá se levantar sobre a face da terra. Adorar o Senhor, irmãos, é reconhecer a sua soberania, independente de qualquer situação que nós estamos vivendo nessa noite. Quem adora em meio às dificuldades, mostra maturidade diante da presença do Senhor. Quem adora o Senhor e mediante as suas dificuldades, mostra-se maturidade. E eu estou olhando para pessoas maduras nessa noite, que aprenderam a descansar na soberania de Deus. Nessa noite o Senhor me traz aqui apenas para dizer para você: não é momento de parar, não é momento de desistir, porque um dos pilares que sustenta a nossa fé se chama adoração. E nessa noite, diante de toda dificuldade, você não vai escolher parar, você vai escolher adorar ao Senhor, independente da tua luta. E só para mim ir rápido, irmãos, quando nós começamos a olhar esse texto, quem agora está reinando é Jorão, filho de Acabe. Todos nós sabemos que amamos Bíblia. Acabe foi um dos reis mais perversos dessa época, da época de Elias, da época de Eliseu. E não bastasse isso, Acabe casa com quem? Com Jezabel. Está sendo-se uma dubiedade de adoração. Muitos adoravam a Etibaal, Moloque, Astarote, Azera, e outros adoravam ao Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que muitos cocheavam em muitos pensamentos. E antes de Acabe morrer, irmãos, Acabe se tornou um rei poderoso, e ele colocou alianças com reinos menores para que ele viesse se tornar um rei poderoso. E com isso a nação de Israel se torna poderosa pelo jugo pesado que ele coloca em outras nações.
E a Bíblia vai dizer que com isso, irmãos, o que acontece? O rei Meça agora, o rei de Moabe, ele põe-se a dever, pastor, para o rei Jorão e para Acabe. Só que a Bíblia vai dizer que depois que Acabe morre, há algo que se chama o caducar a dívida. Só que aqui, irmãos, isso não existe, porque Acabe morre, Meça agora está devendo para Jorão, e Jorão agora vai cobrar aquilo que o rei Meça está devendo. Só que o reinado de Moabe se fortaleceu, cresceu, se tornou poderoso, e agora ele sabe que ele não pode vencer o rei de Moabe sozinho. O que ele faz? Ele se junta aos 3 reis, ao rei Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom. Está dando para entender, irmãos? Isso é história, isso é Bíblia. E a Bíblia vai dizer que, irmãos, antes dele sair para a peleja, eles fazem um cálculo. Quem aqui de nós sai para uma viagem sem fazer um cálculo? Ninguém. Todos nós, quando vamos viajar para uma praia, para um lugar, nós colocamos na caneta, colocamos no papel para ver se o dinheiro vai dar. Então a Bíblia vai dizer que agora eles fazem um cálculo, eles contam o armamento, ele conta os animais, as pessoas. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles pegam um caminho mais longe para pegar o rei Meça despercebido, só que era um caminho mais longe. E a Bíblia vai dizer, irmãos, para você entender, que eles andam 1 dia, 3 dias, 4 dias, 5 dias, no 7º dia acontece algo, a água acaba. Mas eu pergunto para você, não foi feito um cálculo? Eles não se reuniram para criar estratégia de guerra? Sim. E quantas das vezes nós sentamos, calculamos coisas para a nossa vida que muitas das vezes o cálculo falha? Quantas coisas você já tentou fazer do teu jeito e o cálculo falhou? Sabe o que Deus me traz aqui para dizer para você? Enquanto você quiser ficar vivendo na tua direção, você vai ficar batendo cabeça, e você não vai chegar em lugar nenhum. A pastora falou aqui um dos louvores sobre direcionamento. É tempo da gente começar a trazer Deus para a direção da nossa vida. Muitas das vezes nós queremos viver caminhos que não condiz com aquilo que o Senhor tem para nós. E enquanto nós quisermos fazer cálculos e não colocar Deus na direção da nossa vida, da nossa rota, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas se nessa noite você decidir colocar Deus no radar da sua vida, Ele vai direcionar você para os propósitos que Ele tem sobre a tua vida. Quantas pessoas estão aí fora, quantos relacionamentos dentro da igreja que estão frustrados, porque Deus em nenhum momento foi culpado por seus cálculos, mas você decidiu viver segundo a tua vontade e o teu cálculo. Quantas famílias estão destruídas nesse exato momento, e o culpado não foi Deus, o culpado foi você de não pedir direcionamento para Deus, para fazer aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Ei, para de viver a tua vontade, para de viver o teu caminho, deixa Deus tomar a direção do teu norte nessa noite. Vai passar ano, vai entrar ano, vai passar meses, e você vai ficar andando em círculo, porque Deus não está na direção da tua vida, do teu relacionamento nessa noite. E quantas das vezes, por cálculos errados, pastor, nós queremos e culpamos Deus por aquilo que nós estamos vivendo? Ei, Deus não é culpado por aquilo que você passa. Culpado é você de não pedir direcionamento para Deus naquilo que você vai fazer. Até quando você vai querer ficar vivendo na sua rota?
Eu conheço muitos casamentos, muitas pessoas que estão aí fora batendo cabeça, porque tomou uma decisão precipitada e não consultou a Deus. Você conhece pessoas assim? Só o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, que Deus permite a água acabar. Tem momentos que Deus permite a água acabar na nossa vida para a gente voltar no centro da vontade dEle. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus sempre cuidará de você. Não lembra quando o Senhor falou para Elias: Elias, vai e esconde-te no ribeiro de Querite, que eu já ordenei que os corvos te sustente. Já tinha uma palavra liberada, e qual era? Eu já ordenei. Qual era a chance de Elias não ir? Todas. Qual era a chance de Deus falhar? Nenhuma, porque Deus sempre será fiel naquilo que Ele prometeu em nossa vida. Você pode falhar com Deus, mas Deus nunca falhará naquilo que Ele prometeu na sua vida. Ele ainda continua no controle da tua e da minha história. Tem momentos, irmãos, que certas ocasiões acontecem na nossa vida para a gente lembrar do caminho, para a gente lembrar da rota de Deus. A água acaba, e agora no meio do vale tem Jorão, Josafá e o rei de Edom. Aqui na igreja, irmãos, e em outros lugares, tem Jorão, tem Josafá e tem o rei de Edom. Qual é os crentes Jorão? É aquele que reclama diante das escolhas erradas que fazem. Deus nos trouxe para morrer nesse vale. Quantas das vezes nós culpamos Deus por aquilo que nós estamos vivendo e esquecemos que não consultamos a Deus? Aí eu pergunto para você nessa história: Jorão consultou a Deus para ir nesse caminho? Não. O culpado então não era Deus por aquilo que eles estavam passando, era Jorão pela sua escolha. Mas só que sempre no meio do vale vai ter Josafá, um homem que se lembra em buscar a direção de Deus. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que direção errada nós podemos colocar os propósitos de Deus, arruinar a nossa vida. Não lembra de Elimeleque? Por uma escolha errada, colocou a sua família a sofrer, porque não esperou o tempo da terra voltar a dar o seu fruto. Atitude certa, escolha errada, pode frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Elimeleque sai, passa-se um tempo, quem morre? Ele, seus filhos. Agora Noemi fica viúva, Ruth também, órfã também, e a Bíblia vai dizer que elas começam a passar necessidade, e elas escutam e ouve que a terra estava voltando a dar o seu fruto. Então agora elas decidem a voltar para a rota de Deus. Irmãos, quem aqui de nós nunca foi numa padaria e chegou lá, o pão acabou? Eu, irmãos, lá no mercadinho perto de casa, vira e mexe, eu chego lá, eu falo assim: aí, acabou o pão? Ele fala assim: daqui a 1 hora você volta. Aí você volta e tem pão fresquinho. O dizer que acabou o pão agora não quer dizer que a igreja vai deixar de ser padaria. Talvez você entrou aqui nessa noite e o pão acabou agora, mas quarta-feira, quinta-feira você vai voltar e a padaria vai ter pão fresquinho sobre a sua vida. Quantas das vezes nós estamos trocando a casa do pão, irmãos,
para lugares aonde são rotas, diante as nossas dificuldades, e Deus está mandando dizer: fica na padaria de Jeová, porque talvez o pão acabou agora, mas daqui a 10 minutos, 20 minutos, tem pão fresquinho do céu descendo sobre a sua casa, sobre a tua família. O segredo é você ficar na rota que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida. Aí Jorão fala assim: peraí, pode ler no texto. Como nós podemos dizer que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Nós nem consultamos a Ele. Peraí, Jorão, enquanto você está reclamando diante do vale, vamos mudar. Tem algum profeta? Espera aí, tem Eliseu, filho de Safate, que descia as águas na mão de Elias. Ele está pelas redondezas, então chama ele. O profeta Eliseu chega no meio do vale. Eu fico imaginando, irmãos, Eliseu olhando e Jorão reclamando: o Senhor nos trouxe para morrer aqui. Aí Eliseu fala: espera aí, vamos parar de reclamar, porque aonde há murmuração, não há provisão de Deus. Você vai decidir adorar ou reclamar nessa noite? Você sabia que quando você reclama, você atrai demônios para a sua vida? Mas quando você decide adorar, as bênçãos do Senhor acompanham os que adoram. Espera aí, Jorão, você reclamou demais. Vamos mudar o cenário. Tem algum tangedor no nosso meio? Agora é o profeta falando, irmão. Sabe por quê? Adorador de monte está cheio. Porque adorar o Senhor quando o armário está cheio é fácil, quando você está empregado é fácil, mas procurar tangedor no meio do vale é difícil, irmãos. Porque só adora o Senhor no meio do vale aquele que conhece a soberania de Deus. Então nessa noite tem adorador de vale ou tem adorador de monte aqui nessa noite? Adorar ao Senhor quando você tem tudo o que você precisa é fácil, mas quando o pão falta na sua mesa, quando o emprego bate na sua porta, aí é que Deus sabe aonde está o teu coração e a tua adoração. Por que que a Bíblia vai dizer que Deus procura? Porque está difícil achar adoradores. Espera aí, 3 exércitos juntos, e precisou chamar um tangedor. Então que o Senhor está dizendo que nem todo ajuntamento tem adorador. Fala para ele que está do teu lado: e vai adorar ou vai ficar murmurando? Fala. Para de reclamar da tua roupa, para de reclamar da tua casa, para de reclamar do teu trabalho, para de reclamar do alimento que o Senhor coloca na sua vida. Para de reclamar, comece a agradecer, porque no cenário que você está vivendo tem gente pior do que você, mas decidiu nessa noite adorar. O que me importa não é o momento, é como eu lido o momento que eu estou passando. Enquanto Ezequiel estava à beira do rio Quebar, tinha o salmista do Salmo 137 querendo colocar a harpa no salgueiro, e Ezequiel estava olhando para o céu e vindo o céu aberto, irmãos. Então não é o ambiente que me determina, é como eu adoro o Senhor diante daquilo que eu estou vivendo. Hey, tem gente pior do que você aqui nessa noite. O casamento está à beira de um fio, os filhos estão nas drogas, mas não decidiu pendurar a harpa no salgueiro. Está continuando andando para cima, esperando um socorro de Deus. Espera aí, termino. Busca um tangedor. Aí o tangedor chega no vale, irmãos.
Sabe aquele louvor, filha? Será que tem como você, ou impressionante, tem como você fazer isso, sabe? Ou qualquer, irmãos, louvor. Porque o que me chama a atenção pode tocar qualquer um. É que quando o tangedor chega no vale, ele decide adorar ao Senhor com a sua harpa, a Bíblia vai dizer que acontece algo. A mão de Deus vem sobre o vale, pastor. Só foi o tangedor por se adorar ao Senhor, não foi depois, e não foi antes da adoração, foi quando ele adorava, que a mão de Deus desce sobre o vale. Então não vai ser depois do culto, e não vai ser antes do culto, vai ser durante o culto que a mão de Deus vai descer sobre a sua casa, a sua família nessa noite. E é tão interessante que quando a mão de Deus desce, o Senhor faz uma coisa no meio do vale: o Senhor traz direção para aqueles que estavam sem direção. Nessa noite, enquanto você estiver adorando, o Senhor está trazendo direcionamento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus sonhos, para os teus projetos nessa noite. O tangedor começou a tocar. Enquanto o tangedor toca, o murmurador se cala. E a mão de Deus desce no vale. E Deus agora pega o profeta e fala assim para eles: fazei covas em meio ao vale. Mas se eles estavam precisando de água, fazer covas, buracos, cisternas. Mas só que tem um porém: enquanto você estiver cavando, vocês não verão o vento e nem a chuva, porque o vento anuncia a chuva. Então o Senhor estava querendo dizer que aquele que adora, ele não precisa ver, ele só precisa confiar na palavra. Terá momento que o Senhor vai olhar para você e vai falar: eis que te digo. Mas terá momento que você vai ter que confiar na voz. Sabe quantas vezes em 120 anos Deus falou com Noé? Uma vez. Em 25 anos com Abraão, 4 vezes. E se Deus não falar, confia na voz. Continua fazendo aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida, e o Senhor será fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ei, para de olhar o vento, para de olhar a chuva. Comece a cavar covas nessa noite, que Deus irá encher a sua cisterna, e Deus abençoará a sua casa, a sua vida, a sua família, por intermédio a tua confiança na palavra do Senhor nessa noite. Ajuda eu aí, o que Hebreus 11 vai dizer? Que a fé é o firme fundamento das coisas que... Então ele está querendo dizer: quando eu espero, eu creio e confio. Fique com essa palavra nessa noite. É tão interessante que eles cavam, pastor, e vão dormir. Eles vão descansar, mas só que o céu não para. O céu trabalha 24 horas em prol daquele que confia na palavra do Senhor. Nessa noite você vai chegar na sua casa, você vai deitar, você vai dormir e descansar, porque tem um céu trabalhando em prol da tua vida. E você vai acordar amanhã e você vai ver que o Senhor vai encher a sua cisterna. E o Senhor fala para eles: ainda isso é
pouco diante daquilo que eu posso fazer, quando aqueles que confiam na minha palavra se humilham diante da minha presença. Por isso que Paulo vai dizer: ora, que Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Espírito que habita em nós. O teu problema é pouco, a tua luta é pouca diante daquilo que Deus pode fazer em prol da tua vida nessa noite. Independente das lutas, gente, continue adorando, continue glorificando ao Senhor. Talvez você entrou aqui, você fala assim para si mesmo: mas eu não estou vendo nada. Sabe quantos anos eu já estou na igreja, irmãos? 20 anos. E tem muita coisa que Deus prometeu lá atrás e até agora não se cumpriu. Se eu fosse perguntar para o senhor: pastor, quantas promessas ainda que não se cumpriu? Mas a gente continua cavando covas, e no tempo certo Deus vai encher cisterna, filha. Deus nunca te esqueceu, Deus nunca te desamparou. Ele te sustenta desde a tua mocidade. E o Senhor manda te dizer nessa noite que grandes coisas o Senhor ainda há de revelar sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Isso é pouco diante daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, porque Ele conhece o teu coração. Deus abençoe, irmãos. Quem vai decidir adorar aqui nessa noite? Tem adorador de vale aqui nessa noite? Continue adorando, e Deus nos dará a vitória. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.